você que acompanha a programação do Amazon Site, está começando a partir de agora o programa mais feminino da região norte, o seu Amazônia Mulher já está no ar. E olha, eu te convido a ficar na nossa companhia a partir de agora, porque o programa está maravilhoso. Nós vamos falar sobre boa forma, saúde, foco, objetivo, determinação, mudança de vida. E a nossa personagem de hoje é a promotora de ações e eventos, Priscila Castro. Vamos conhecer? Priscila, tudo bom? Olá, tudo bem? Muito bem-vinda ao Amazônia Mulher. Obrigada. Gente, vocês estão vendo a Priscila linda desse jeito, maravilhosa, Imagina. né, gente? Mas nem sempre foi assim, né, Pri? Nada. Eu tive uma infância e uma adolescência super gordinha. Gordinha pra ser modesta, né? Porque eu era bem cheinha mesmo. Nunca fui uma criança magra, sempre com 12 anos vestia 44. Várias vezes eu tentei fazer aquelas dietas malucas, aquelas coisas todas de parar de comer para tentar emagrecer. Às vezes o meu pai me incentivava querendo me dar dinheiro a cada quilo que eu emagrecesse, ele me dava R$50. Sendo que eu ia lá na geladeira de madrugada, comia escondido, me enganava, né? É que um dia eu decidi mesmo, há 1 ano e 6 meses atrás, a realmente mudar de cabeça, principalmente de estilo de vida, de corpo, né? Eu senti necessidade disso, comecei a sair com as minhas amigas e elas sempre se deram bem e eu ficava, né, para trás. Quando começou a me incomodar e quando eu comecei a entrar numa calça 46, indo para um 48, eu decidi que aquele era o ponto principal para eu mudar de vida, entendeu? E como é que foi isso? Porque assim, você, como bem disse, nunca foi uma criança magrinha, sempre foi gordinha. E aí decidiu emagrecer por conta de que já estava indo pro número 48. Isso. Como foi que tu tomou essa atitude? O que tu fez pra... Alguém te incentivou? Como é que foi? De princípio, foi só eu querer cortar tudo que foi, assim, comida ruim, né? Besteira, fritura, gordura, refrigerante, açúcar. No primeiro mês eu emagreci 10 quilos. No primeiro mês? Isso, 10 quilos. Muito, né? E a partir do segundo mês eu procurei um profissional, um personal que me passou tanto dieta como treino, como me deu assim o caminho das pedras para seguir para poder ter uma evolução saudável, porque não adianta a gente querer emagrecer tudo de uma vez e não emagrecer com saúde, né? Então eu procurei a ajuda de um profissional, o nome dele é Elton Camilo, personal. Daqui a pouco a gente vai conhecer, viu? E ele foi assim, ponto-chave para minha mudança. Mas também tudo que ele falava, eu dizia amém. Não tinha essa de querer ficar comendo na geladeira de madrugada, né, na esperteza, porque não dava certo. Segui direitinho o que ele mandava. E como é que era a tua rotina antes da mudança? Então, antes, né, quando eu comecei esse processo de engordar pra caramba, era porque eu tinha parado de trabalhar, eu fazia só faculdade, então eu acordava meio-dia, almoçava direto, não tomava café, não tinha aquelas refeições que tem que ter diárias, né? E quando foi mais tarde, assim, de noite, comia sanduíche, pizza, saía com o namorado, comia porcaria, né? E isso fez com que eu fosse engordando. Eu dizia, mas como? Se eu não tô nem comendo direito, eu como tão pouco. Mas não era por conta de comer errado, entendeu? E depois que eu comecei a ter auxílio dele, do Elton, eu comecei a ver que tem que comer para emagrecer. Tem que comer no horário, tem que comer coisa certa. E essas dietas doidas aí que tu falou, tem dieta da lua, dieta da sopa, qual foi a mais louca que tu já fez? Tem alguma de lembrança aí? Assim, louca eu não digo, mas que faz falta é a da proteína, porque comer só proteína, cortar todos os carboidratos, macarrão, arroz, tudo. Depois de um tempo você consegue emagrecer, é fato, mas depois de um tempo você fica fraca, né? O que te dá energia é o carboidrato, você precisa dele para poder fazer um treino satisfatório, para poder ser legal, assim. E a boa alimentação, né, Pri? Inclusive é bom ressaltar que faz bem pra pele, pro cabelo, até pra você dorme melhor comendo bem, né? Não é só pra manter a forma, não. É questão de saúde E mesmo. você falou uma coisa importante, você dorme melhor. Dormir precisa acontecer o sono, porque é no sono que você ganha músculo saudável. Então, outra coisa que eu fazia errado era sair de quarta a domingo. Então, eu era muito notiva, eu saía demais, eu bebia, eu cortei o álcool, eu cortei as baladas. Hoje em dia eu trabalho com eventos, então eu só estou acordada de madrugada por conta dos eventos que eu faço. Mas se você está em casa, opte pelo seu sono, porque ele é o ponto também principal para você ter uma boa vida saudável. É por isso que eu falei no começo do nosso programa que hoje a gente ia falar de saúde, de boa forma.
de estética, de beleza, enfim, porque o que a gente vê muito por aí, você às vezes sai pra noitar e vê aquelas pessoas com corpos maravilhosos. E aí você começa a perceber que sempre aquela pessoa tá na festa, sempre aquela pessoa tá farreando, noitando. Só que muitas vezes ela não tem esse corpo tão bonito de uma forma saudável. Não tem né? uma qualidade. Às vezes ela vai e parte para outros métodos, né, que não são benéficos, que todo mundo conhece, né? Não vale nem ressaltar aqui. Mas hoje, gente, no Amazônia Mulher, a gente vai falar de beleza, de ter um corpo lindo, assim como da Pri, Obrigada. mas ganhar de forma saudável, né, Pri? Sempre prezando pela boa alimentação e pelos exercícios. Agora tu falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que em um mês tu perdeu 10 quilos. Eu tô impressionada, assim, porque eu vejo gente se matando e não consegue. Tu já partiu de cara pro personal? Não, o primeiro mês foi sem personal. Eu realmente só cortei... Determinação. Só cortei fritura, gordura, açúcar, tudo isso. Mas o primeiro mês sempre é muito mais fácil emagrecer, porque é o boom, assim, no teu metabolismo, né? Vai perder a retenção de líquido, vai dar o start pro teu organismo entender que tu não tá colocando mais aquele tanto de comida ou então aquele tanto de gordura, fritura pra dentro. E a retenção de líquido faz também com que você, na balança, pese, mas não é peso normal, é só retenção de líquido, entendeu? Aí, a partir do segundo mês que eu fui procurar a ajuda dele, que ele me passou café da manhã, lanche, almoço, segundo almoço, lanche, janta 1 e janta 2. Então, quando eu comecei a ver o que ele tinha me passado, eu disse, meu Deus, eu vou comer tanto assim. Mas pra comer e pra emagrecer tem que comer. De 3 em 3 horas? De 3 em 3 horas. Não é mito? Então. Não é mito, não é. Se você não comer certinho e não comer de 3 em 3 horas, você pode até ter um resultado, mas não vai ser tão benéfico quanto se você fizer certinho dessa forma. Cara, tá gostando do bate-papo? Eu também tô adorando. Só que a gente tá conversando muito. Eu acho que a gente precisa se exercitar e ver como é que você faz na prática. Vamos subir lá com o teu personal? Vamos sim. Então vamos lá.